Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também da base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, 13 milhões de reais por ano e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada Fengfan e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do Tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Caleri voltar a jogar ainda em 2025. Você vai lembrar que o Caleri passou por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril. Período de recuperação varia de jogador a jogador. Tem muitos casos em que atletas voltam apenas depois de 9 meses. Mas o Caleri esteve na segunda-feira no Morumbi para assistir a São Paulo e Ceará, derrota por 1-0, e foi perguntado por um jornalista do UOL se dá para imaginar que ele volte nesse ano, e a resposta foi dá. O São Paulo trabalha, especialmente por conta da ótima recuperação do Caleri em relação a esse problema no joelho, com a chance de utilizá-lo a partir do mês de novembro, com a lembrança de que o Campeonato Brasileiro se encerra no primeiro final de semana do mês de dezembro. O Caleri voltaria para jogar 1, 2, talvez 3, no máximo, no melhor dos mundos, 4 rodadas do Campeonato Nacional. São Paulo tem hoje o Brasileiro como sua última possibilidade para chegar à Libertadores da América. Vai ser mais uma temporada sem títulos, não dá para sonhar com taça, especialmente por conta da dificuldade de marcar gols. Nas últimas 6 partidas, São Paulo fez um mísero gol na vitória contra o Botafogo por 1-0, gol do Dineno. E foi exatamente pela falta de um camisa 9 que consiga converter as chances em gol que o São Paulo acabou eliminado pela LDU por 3-0 no placar agregado. Chances imensas, inúmeras, na partida de ida em Quito, assim como na partida de volta. E você, o que pensa sobre a possibilidade de Caleri voltar ainda em 2025? E também sobre tudo que eu contei no vídeo, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares quer separar o departamento de futebol do clube social. Essa é uma premissa de qualquer clube que se torna SAF. Você torna o departamento de futebol como um produto único e depois vende esse departamento de futebol para investidores. São Paulo ainda não chegou a esse ponto, mas o presidente Júlio Casares quer começar os trabalhos para a criação de uma SAF num futuro não tão distante. Em entrevista, o dirigente são paulino disse, abre aspas, eu quero uma separação jurídica e administrativa. Aí vou terminar meu mandato em 2026 deixando um legado. A verdade é que o Júlio Casares é a favor da criação da SAF, mas ele já percebeu que dificilmente conseguirá avançar durante o seu mandato para a concretização da Sociedade Anônima do Futebol no São Paulo por conta do veto do Conselho Deliberativo. Os homens que precisariam aprovar a mudança do estatuto são radicalmente contrários, não pelo bem do São Paulo, mas por entenderem que se tornariam peças decorativas dentro do tricolor. Aquela história dele ter uma carteirinha e poder eventualmente decidir sobre o futebol, marketing ou qualquer outro departamento passa a deixar de existir com a criação de uma SAF. Importante registrar ainda que o São Paulo está na frente de outros movimentos. Criação do FIDIC já garantiu cerca de 150 milhões de reais a mais 140 milhões para serem captados para pagamento de dívidas bancárias, entre outras pendências do clube. São Paulo também agora depende da aprovação do seu Conselho Deliberativo para garantir a criação de um fundo em Cotia. Fundo que pode captar até 350 milhões de reais. O objetivo é fazer com que o centro de treinamento da base do São Paulo se torne a grande referência do país, superando inclusive o Palmeiras. Hora de falar sobre a crise no São Paulo. Tricolor perdeu para o Ceará dentro de casa 1-0 na noite dessa segunda-feira no Morumbi.
São Paulo nunca havia sido derrotado como mandante para o Ceará em Campeonato Brasileiro. 4 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, somente uma vitória contra o Cruzeiro, contra o Botafogo 1-0. E esse jogo foi o único em que o São Paulo conseguiu marcar gols nas últimas 6 partidas. Dineno fez o único gol do São Paulo em 6 jogos. Diante dessa falta de resultados e a eliminação na Libertadores da América, a crise se instalou no Morumbi. Depois da partida, muita demora para que o Hernan Crespo fosse dar a entrevista. Teve até gente cogitando que o Crespo poderia ser demitido, isso está completamente descartado. Nesse momento, quem corre de fato o risco é Carlos Belmonte. Alguns jornalistas chegaram a cravar que o Belmonte havia pedido demissão. Belmonte, na madrugada de segunda para terça-feira, assegurou que não fez esse movimento e que a hora que fizer vai comunicar primeiro o Júlio Casares. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, conversei com o Casares para perguntar se houve qualquer movimento do Belmonte e até amanhã dessa terça-feira nenhuma movimentação do Belmonte em relação a esse pedido de demissão. Só para completar, registrar também protesto feito pela principal torcida uniformizada do São Paulo antes do jogo, a Independente, que levou caixões, 2, à frente do estádio, um deles do Carlos Belmonte. A pressão é enorme para que o diretor de futebol seja demitido. Bora fechar o vídeo para te contar se existe chance de Lucas Moura, Oscar e Luiz Gustavo não ficarem no tricolor para 2026. Primeiro, contar que esse trio somado custa mais de 5 milhões de reais por mês ao São Paulo. Conta é a seguinte: o Oscar ganha 2 milhões e 300 mil mensais, o Lucas Moura ganha 1 milhão e 800 mil, enquanto o Luiz Gustavo ganha 700 mil por mês. Você soma tudo isso e chega a 4 milhões e 800 mil. Mas com impostos, essa cifra ultrapassa com folga os 5 milhões e chega perto dos 6 milhões de reais. Pois bem, esse trio veterano do Oscar com 34 anos, Lucas Moura com 33 e do Luiz Gustavo com 38, não se colocou à disposição para as partidas mais importantes da Libertadores da América, confrontos contra a LDU. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Lucas Moura entrou nos minutos finais do jogo contra a LDU no Morumbi. Verdade, mas aí a eliminação já estava praticamente sacramentada, derrota por 2-0 na ida, derrota parcial por 1-0 naquele momento dentro de casa. Importante registrar que o Oscar tem contrato até dezembro de 2027 e disputou até aqui apenas 40% dos jogos no ano que o São Paulo fez. Lucas Moura tem contrato até dezembro de 26 e disputou apenas 37% das partidas no ano. Já Luiz Gustavo, que tem contrato até o fim dessa temporada, registrou apenas 4% de aparições nas partidas do tricolor. Luiz Gustavo jogou 2 jogos, teve uma embolia pulmonar e não conseguiu se colocar mais à disposição. Só para arrematar e completar, hoje o São Paulo não cogita abrir mão do Lucas Moura e do Oscar para a próxima temporada. O Luiz Gustavo não deve ter seu contrato renovado. A renovação do elenco vai passar por outros nomes do que não essas 2 estrelas muito ligadas ao São Paulo. Se eu sou dirigente do Tricolor, procuraria ambos e tentaria usar até dessa identificação que eles têm com o São Paulo para pedir que pelo menos na próxima temporada eles aceitassem uma redução do salário. Afinal de contas, entregaram muito pouco por tudo que custam ao longo da temporada de 2025. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.